Algumas pessoas carregam o tipo de silêncio que grita, um incômodo interno que não cessa, um tipo de desconforto com o mundo que começa cedo, ainda na infância. Não é tristeza, não é drama, é um tipo de lucidez dolorosa. Você observa tudo com mais profundidade do que gostaria. Sente tudo com mais intensidade do que os outros acham normal. E por mais que tente, nunca conseguiu se encaixar perfeitamente. Talvez você tenha crescido achando que havia algo errado com você, que pensar demais, sentir demais, desejar algo maior. Tudo isso era um problema. Mas e se eu te dissesse que esse desconforto não é defeito, é chamado? Carl Jung passou a vida estudando a alma humana. E em meio a centenas de análises, ele descobriu algo que a psicologia moderna ainda hesita em reconhecer. Existe um tipo de personalidade rara, tão rara, que menos de 5% das pessoas chegam a desenvolvê-la. Não se trata apenas de ser diferente, trata-se de uma estrutura psicológica evoluída. Pessoas que sentem mais, questionam mais, sofrem mais. E por isso têm potencial para transformar mais. Você reconhece essa sensação de ser muito intenso, muito sensível, muito profundo, muito solitário, muito complicado, muito verdadeiro? Se sim, talvez o mundo tenha tentado te convencer de que isso era demais. Mas talvez o mundo seja de menos. As pessoas como você não foram feitas para viver à superfície. Você nasceu com a arquitetura de profundidade. Sente vibrações no ar antes que as palavras sejam ditas. Percebe intenções nas entrelinhas. É capaz de pressentir a tristeza disfarçada num sorriso ou a agressividade escondida num tom calmo. Você não apenas tem emoções. Suas emoções atravessam você como ondas. Você não apenas escuta, você ouve o não dito. Não apenas vê, você enxerga o que está por trás. A maioria não nota. Você sim. E por isso, às vezes, se sente cansado, saturado, como se carregasse um radar emocional sempre ligado. Não é fraqueza, é um dom não treinado. Jung chamava isso de consciência diferenciada, um estado de percepção que acessa camadas da realidade que os outros nem sabem que existem. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente. Essas pessoas raras, com essa profundidade extraordinária, costumam passar a vida acreditando que estão erradas, que precisam se ajustar, que deveriam ser mais leves, mais simples, mais normais, porque ninguém nunca lhes disse a verdade. Você não é excessivo. Você é avançado. Você é o que Jung chamou de mente transcendente. A capacidade de perceber o invisível, de carregar uma visão do mundo que transcende as normas sociais e mergulha em busca de significado real. Enquanto o mundo finge conexões em diálogos rasos, você quer verdade. Você não consegue fingir. Não suporta superficialidade. Sua alma exige autenticidade. Você já reparou como perguntas profundas te perseguem? Não importa onde esteja, sua mente busca mais do que respostas. Ela busca sentido. Você não pergunta apenas o que aconteceu. Você quer saber por que aconteceu. E mais, o que isso revela? O que isso transforma? Por que estamos aceitando viver em sistemas que esvaziam o espírito humano? Esse tipo de questionamento não é comum. Ele incomoda. E é por isso que, muitas vezes, sua existência já parece um confronto. Pessoas que preferem a segurança da ignorância se sentem ameaçadas pela sua lucidez. E acabam tentando diminuir você. Você pensa demais. Você é sensível demais. Você complica tudo. Mas não é isso. Você só não nasceu para viver no raso. Você sabe que há algo dentro de você que clama por propósito, que não suporta a vida mecânica e sem alma, que não aceita viver apenas para agradar, para manter aparências, para cumprir expectativas alheias. Algo em você exige viver de forma real, mesmo que isso custe a aceitação dos outros. Sua independência não é frieza, é sobrevivência. Quando ninguém te entendeu, você aprendeu a se bastar. Quando ninguém validou sua visão, você construiu seu valor de dentro para fora.
Essa solidão, que por vezes foi insuportável, foi também sua forja. Ela moldou sua autonomia, sua clareza, sua força invisível. Você criou raízes internas enquanto outros viviam de aparências. E com o tempo você passou a perceber: existe um tipo de liberdade que só nasce quando você para de pedir permissão para ser quem é. E essa liberdade é rara, porque ela exige coragem. Exige atravessar a dor da rejeição, a dor de crescer além do que te ensinaram a ser. Talvez você tenha percebido que certas relações, certos lugares, certos papéis já não te servem mais. Não porque você se tornou ingrato, mas porque você cresceu. E crescer para pessoas como você significa abandonar a ilusão do conforto para habitar a verdade da consciência. Sua sensibilidade não é peso, é portal. Seu incômodo não é fraqueza, é bússola. Você está, aos poucos, atravessando camadas de si mesmo. E isso é o que Jung chamava de individuação, o processo pelo qual o ser humano deixa de ser uma cópia do mundo e se torna uma expressão única da alma. Esse processo dói, porque exige olhar para tudo o que foi negado em você, para todas as partes que foram ensinadas a se esconder. Mas é esse olhar que cura, é esse enfrentamento que te desperta. Você tem sentido nos últimos tempos um chamado sutil, como se algo dentro de você estivesse te empurrando para fora do automático, te obrigando a repensar escolhas, a sair de lugares sem alma, a cortar relações que só existem por hábito. É o seu verdadeiro eu batendo a porta, e ele não vai parar de bater até que você abra. Você não está em crise, está em transição. Você está começando a se lembrar de quem realmente é. Você começa a perceber que não é qualquer um que consegue sustentar sua presença, porque ela não é leve, ela é transformadora. Estar ao seu lado é, muitas vezes, um convite involuntário para que o outro olhe para si, e nem todo mundo está pronto para isso. Jung dizia que as pessoas raras carregam um tipo de energia que atua como espelho, um espelho que não reflete apenas o que está na superfície, mas revela o que está escondido. Por isso, mesmo em silêncio, você causa impacto. Não precisa forçar nada. Sua verdade já incomoda, não por ser agressiva, mas por ser inegável. Você se tornou, sem perceber, uma espécie de espaço seguro para os outros. Pessoas se abrem com você como se fossem velhas conhecidas, mesmo quando acabaram de te encontrar. Sentem que há algo em você que vê além, que escuta além, que acolhe sem julgamento. Você carrega uma presença que cura, mas poucas vezes teve alguém que fizesse o mesmo por você. Isso te ensinou a ser forte, mas também te expôs a um risco silencioso: se acostumar a carregar o mundo sem nunca se permitir ser carregado, a estar sempre disponível para o outro, sem sequer lembrar de perguntar o que você sente, o que você precisa. E aqui está uma das maiores armadilhas para os raros: o esgotamento emocional. Você se tornou o centro energético de muitos, mas raramente encontra um espaço para repousar. E não por falta de amor ao redor, mas porque sua luz é tão intensa que poucos sabem como recebê-la sem se ofuscar. Poucos conseguem permanecer sem tentar apagar, controlar ou moldar você. Por isso, o discernimento se torna essencial. Não é sobre se fechar, é sobre entender que nem todos merecem acesso irrestrito à sua essência. Nem todo mundo está preparado para a sua profundidade. E tudo bem, não é sua missão ser compreendido por todos. É sua missão ser inteiro, mesmo quando estiver incompreendido. Você não foi feito para caber. Foi feito para expandir. E expansão exige corte. Exige deixar para trás versões antigas de si mesmo, ambientes que já não vibram na sua frequência, relações que só sobrevivem na negação mútua. E sim, isso dói. Dói crescer. Dói se afastar. Dói perceber que algumas pessoas só nos amavam enquanto éramos pequenos, controláveis, domesticados. Mas Jung chamava isso de morte simbólica, um processo inevitável para todo ser que está em caminho de individuação. Morrer para o que não é, para então nascer para o que é. Você provavelmente já passou por isso.
Talvez esteja passando agora. Aquela sensação de estar desconectado de tudo, como se o mundo antigo não te servisse mais e o novo ainda não tivesse forma. Como se estivesse no meio de uma ponte invisível entre o que era e o que será. Esse espaço é sagrado. É onde você está sendo recriado. Não tente voltar. Não tente correr. Apenas respire e confie. É aqui que a mágica acontece. Enquanto a maioria busca estabilidade a qualquer custo, você sente um chamado por autenticidade, mesmo que isso custe tudo. Você já entendeu que viver uma mentira confortável é pior do que enfrentar uma verdade desconcertante. E essa coragem é rara. Tão rara que assusta. E por isso, mais uma vez, você se vê só. Mas não é solidão. É limpeza. A vida está te afastando de tudo o que não vibra na mesma frequência que seu despertar. Está te preparando. Porque algo dentro de você está prestes a emergir. Algo que não cabe em padrões, etiquetas ou expectativas alheias. Algo que é só seu. A verdade da sua alma. E é essa verdade que começa a atrair novas conexões. Pessoas que não querem sugar sua luz, mas somar com ela. Que não te pedem para ser menos. Que não se assustam com a sua profundidade, porque conhecem a própria. São os raros que reconhecem os raros. Almas que passaram pelo fogo da autodescoberta e que por isso sabem respeitar a intensidade do outro. Essas relações não são comuns. São expansivas. São vivas. São densas. São preciosas. E é por isso que precisam de espaço para acontecer. Quando você para de negociar sua luz, quando para de se esconder para não incomodar, você cria campo para que esses encontros aconteçam. Jung dizia que quando dois indivíduos verdadeiros se encontram, ambos são transformados, porque não há jogo, nem máscara, nem barganha. A presença, a escuta, a encontro. Você se torna um ponto de referência no mundo quando encarna quem é, sem pedir desculpas. Você vira farol. E o farol não sai por aí implorando para ser visto, ele apenas brilha. E quem está perdido, o encontra. Mas para manter essa luz acesa, é preciso cuidar, proteger, ser estratégico. Sua sensibilidade é um sensor de altíssima precisão. E como todo instrumento raro, precisa de calibração, descanso, silêncio. Precisa se afastar do ruído. Precisa recusar viver em função dos outros. Você não está aqui para carregar todos. Está aqui para inspirar alguns. Para lembrar que é possível viver com verdade, com profundidade, com presença. Para ser ponte entre o que é e o que pode ser. Para encarnar a evolução da consciência, não como um ideal abstrato, mas como um modo real de existir. E talvez você ainda não tenha um nome para esse chamado. Talvez ainda se sinta confuso sobre onde isso tudo vai dar. Mas há algo dentro de você que sabe. Uma voz que não grita, mas guia. Um sentir que antecede qualquer pensamento. Essa é a sua bússola. Esse é o seu propósito querendo emergir. Não é sobre ser famoso, admirado, reconhecido. É sobre ser coerente. Você sente que não pode mais trair sua essência. Que viver fora do seu centro te adoece. Que seguir o roteiro da sociedade te desconecta da alma. E você está certo. Jung dizia que a maior tragédia é viver uma vida que não é sua. Mas também dizia que o maior privilégio é tornar-se quem se é. E você está nesse caminho. Um caminho que não tem mapa, mas tem verdade. Um caminho onde cada passo revela mais de quem você é e menos do que te ensinaram a ser. Se você sente que está mudando, não se assuste. Se sente que está se afastando, não hesite. Se sente que está mais sensível, mais inquieto, mais intenso, celebre. É sinal de que você está voltando para casa, para dentro, para si. Quanto mais você mergulha em si mesmo, mais percebe que a profundidade não vem só com beleza. Ela vem também com peso, porque carregar uma consciência rara não é leve. É como habitar um corpo com alma demais, num mundo que cultiva o vazio. E, inevitavelmente, você se depara com a sua sombra. Jung dizia que a luz só é real se inclui a escuridão. Que não há despertar verdadeiro sem confronto com os aspectos inconscientes do próprio ser.
E a verdade é essa: quanto mais rara a estrutura psicológica, mais sofisticada a sombra que a acompanha. Você que enxerga tanto, pode também se cegar pelo próprio brilho. Pode confundir sensibilidade com superioridade. Pode vestir o manto do escolhido e esquecer da humildade. E é aí que mora o primeiro perigo, a sombra da arrogância sutil. É quando você começa a acreditar que sua raridade te faz melhor do que os outros, que o fato de sentir mais, saber mais, perceber mais, te coloca acima. Mas a evolução verdadeira não é escada, é espiral. E todos estamos nela, apenas em estágios diferentes. A sua profundidade não é prêmio, é responsabilidade. Porque quanto mais você vê, mais cuidado precisa ter com o que faz com o que vê. A segunda sombra é mais sorrateira, a do Salvador silencioso. É quando você, por ter atravessado tanta dor, tenta impedir que os outros sintam a deles. E sem perceber, você começa a carregar o que não é seu, a querer salvar todo mundo, a se sentir culpado pela tristeza alheia, a mergulhar nos abismos do outro sem corda de volta. Você vira terapeuta não oficial, curador involuntário, ombro eterno. Mas se esquece que ninguém pode ser curado antes da hora, que cada alma tem seu tempo, e que sacrificar sua energia para manter os outros emocionalmente equilibrados é um ato bonito, mas também autodestrutivo. Não é sua missão carregar o mundo, é sua missão manter sua luz acesa, para que ela inspire aqueles que estão prontos a acender a própria. E aí vem a terceira sombra, o martírio disfarçado de missão. Aquela ideia inconsciente de que ser raro é sofrer, que intensidade rima com solidão, que profundidade exige isolamento, como se fosse impossível viver com leveza sendo quem se é. Mas isso também é ilusão. Você não precisa escolher entre verdade e alegria. Você não precisa se sacrificar para ser autêntico. A sua sensibilidade não é castigo. Sua intensidade não precisa doer. Existe vida plena para quem sente demais, mas é preciso aprender a habitá-la com sabedoria. E essa sabedoria começa por reconhecer os ciclos. Você já notou como sua vida é feita de rupturas? Como de tempos em tempos você sente a necessidade de abandonar tudo e recomeçar? Pessoas, lugares, ideias, rotinas que antes faziam sentido, de repente ficam apertadas. É como se sua alma dissesse: aqui já não é mais lar. Esse processo se repete porque você está sempre crescendo internamente, e o externo precisa acompanhar. Mas o crescimento cobra um preço. Ele exige desapego. Exige aceitar que nem todo mundo virá com você, que algumas conexões ficaram presas na sua versão antiga, e que insistir nelas é o mesmo que sufocar sua própria expansão. Muitas vezes você tentou se encolher para continuar sendo aceito, se silenciou para não incomodar, fingiu estar bem para não ser rejeitado. E isso funcionou por um tempo, mas agora não mais. Agora dói demais fingir. Agora a dor de se negar é maior do que o medo de ser negado. Você está num ponto onde a sua verdade já não cabe na antiga pele, onde a autenticidade já não pode mais ser adiada. E por isso algumas pessoas estão se afastando. Estão dizendo que você mudou. E é verdade. Você mudou. Você parou de se diminuir. E quem só sabia te amar pequeno, não consegue te acompanhar grande. Mas essa é a parte mais bonita do caminho. Quando você entende que não é sobre ser aceito por todos, é sobre ser verdadeiro com você. Você começa a olhar com mais clareza para quem está ao seu redor. E percebe que há 3 tipos de relações que se repetem para os raros como você. A primeira são os relacionamentos drenantes. Pessoas que se conectam com sua luz, mas não para somar, para se alimentar dela. Elas se aproximam porque você é âncora, porque você tem presença, profundidade, escuta, mas não sabem retribuir. Você dá 100, elas devolvem 10. E você sai dessas trocas sempre mais vazio do que entrou. A segunda são os apagadores de luz. Aqueles que se sentem ameaçados pela sua intensidade, que dizem que você é exagerado, que dramatiza, que complica. Não fazem por maldade, fazem por ignorância.
porque a sua profundidade os obriga a confrontar a própria superficialidade. E isso assusta. Por isso, tentam te moldar, te diminuir, te tornar aceitável. E por fim, existem os raros como você, os que iluminam ao invés de sugar, os que escutam com o mesmo silêncio, os que entendem sem precisar explicar. Essas almas não te pedem para mudar, te reconhecem. E quando duas consciências assim se encontram, algo mágico acontece. Não há peso, não há esforço, não há máscara, há ressonância. Essas conexões não são abundantes, mas são preciosas. São espelhos limpos, encontros que não te fazem questionar seu valor, mas te lembram dele, e você precisa dessas relações. Porque por mais independente que você seja, a evolução se acelera no campo certo. Jung falava sobre isso, sobre a importância da discriminação psicológica. A habilidade de reconhecer quem está em condição de te acompanhar e quem não está. Não como julgamento, mas como proteção, como preservação do seu campo. Porque sim, você é raro, mas isso não significa que deve estar disponível para todos. A sua profundidade é valiosa demais para ser desperdiçada em relações rasas. Seu tempo, sua atenção, sua escuta, seu amor, tudo isso é energia sagrada. E precisa ser ofertado com consciência. Você não precisa se isolar, mas precisa aprender a escolher. Porque quanto mais raro você é, mais seletivo precisa ser com quem compartilha sua luz. E isso não é arrogância, é respeito por si mesmo. Você não consegue mais voltar para quem foi. E isso, por si só, já é um sinal de que o processo é real, de que a expansão não foi uma fase, mas um caminho sem retorno. Você já viu demais, sentiu demais, despertou demais, e agora habita um espaço interno onde não cabe mais ignorância confortável. É como se o mundo antigo tivesse desbotado. Aquele onde você fingia estar tudo bem, onde se encaixava por obrigação, onde interpretava papéis para manter relações que te mantinham pequeno. Não dá mais. E mesmo que tentasse, não conseguiria, porque quem despertou já não dorme mais. Jung dizia que a individuação não é um destino, é um processo, um movimento contínuo em direção à inteireza. E você está nele. Está deixando de ser fragmento para se tornar totalidade. Está colando os cacos, reintegrando os pedaços que foram rejeitados. Está, enfim, se tornando você. Mas o mundo ainda não está pronto para pessoas inteiras. Por isso, não espere ser compreendido. Não espere aplausos. Não espere que te acompanhem. Essa jornada não é sobre ser aceito. É sobre ser autêntico. Porque quanto mais você se alinha com sua verdade, mais você se torna espelho para quem ainda vive negando a própria. E nem todo mundo quer se ver. Mas alguns, sim. Alguns estão prontos. Estão à beira do próprio despertar e só precisam de um lampejo, de uma palavra, um olhar, uma presença para lembrar. E é aí que você entra. Você, com sua consciência rara, não está aqui apenas para viver uma vida diferente. Está aqui para ser ponte, para ser transição, para sustentar frequências mais elevadas enquanto o mundo aprende a se refinar. Seu incômodo com o superficial, sua inquietude diante da injustiça, sua sensibilidade aos ambientes, nada disso é aleatório. Tudo é sintoma do seu chamado. Sintoma de que você carrega, dentro de si, a próxima etapa da consciência humana. E talvez você ache isso grande demais, ambicioso demais, louco demais. Mas pare um instante e observe. Todos os grandes saltos da humanidade foram iniciados por pessoas que não aceitaram o comum como destino. Pessoas que questionaram o que era dito como inquestionável. Que sentiram quando todos ignoravam. Que enxergaram possibilidades onde o mundo via limites. E todos eles em algum momento foram chamados de loucos. Jung chamava essas almas de pontes vivas, pessoas que existem entre o inconsciente coletivo e a consciência futura.
que funcionam como canais, transmissores, guardiões de ideias e visões que ainda não têm espaço pleno no agora, mas que pertencem ao amanhã. Você sente isso? Esse chamado, essa urgência, essa inquietação que parece sussurrar. Você está aqui por algo maior. Não maior no sentido egóico. Não se trata de status nem de reconhecimento. Trata-se de coerência, de fidelidade à alma, de viver em harmonia com a sua natureza mais profunda, mesmo que isso custe todos os confortos da normose. Você percebe como tudo começa a perder o brilho quando se afasta da sua essência? Como o corpo sente, o humor muda, a alma adoece? É porque viver fora do seu centro não é mais possível, não sem pagar um preço alto demais, e por isso você está aqui, ainda que cansado, ainda que ferido, ainda que com medo. Você continua, porque algo em você sabe que não há mais caminho fora do caminho. Você está se tornando o que Jung chamava de personalidade integrada. Alguém que carrega luz e sombra com consciência. Que sabe das próprias potências e dos próprios perigos. Que sente profundamente, mas não se afoga. Que pensa com clareza, mas não se perde no mental. Que ama intensamente, mas não se abandona no processo. Você, agora, é um campo de transformação ambulante. Sua presença altera o ambiente. Sua escuta muda histórias. Seu silêncio ativa reflexões. Não porque você se esforça, mas porque você é. E isso é o mais importante. Você não precisa fazer tanto. Precisa apenas ser. Ser quem é, com totalidade. Esse é o convite final de Jung, o chamado mais íntimo da consciência rara. Viver de forma tão autêntica que sua existência se torne um lembrete de que é possível. Você não precisa convencer ninguém da sua profundidade. Você precisa apenas habitá-la com inteireza. Você não precisa provar seu valor. Você precisa apenas parar de escondê-lo. Você não precisa se moldar para caber. Você precisa se expandir até ocupar o seu espaço natural no mundo. Sim, algumas pessoas vão se afastar, mas outras vão se aproximar. As certas, as que vibram na mesma frequência, as que também escolheram despertar. E aí, algo extraordinário acontece. Vocês se encontram e constroem uma realidade nova. Um espaço onde intensidade é celebrada, não criticada. Onde a sensibilidade é vista como força, não fragilidade. Onde a profundidade é rotina, não exceção. Onde a verdade é alimento e a alma tem voz. Esse é o futuro que está nascendo e você faz parte dele. Jung dizia que aquilo que hoje é exceção, um dia será norma. Que a alma rara de hoje é o padrão de consciência de amanhã. E isso significa que você está vivendo no futuro da psique humana, agora. É por isso que dói tanto, por isso que parece solitário, por isso que tudo te incomoda, porque você está ajustado à frequência do que ainda está por vir. Você é a antena, o mensageiro, o protótipo do novo humano. E o mundo ainda está se acostumando com você. Mas ele vai. Porque a verdade, por mais negada que seja, sempre encontra caminho. E quando encontra, transforma tudo. Você não é exagerado. Você é exato. Você não é frágil. Você é refinado. Você não é intenso demais. O mundo é que está amortecido. Não se envergonhe da sua luz. Não peça desculpas pela sua clareza. Não se diminua para caber onde sua alma grita. Você não está aqui para ser compreendido por todos. Está aqui para ser farol para alguns. E basta que esses poucos despertem, para que tudo comece a mudar. Se você chegou até aqui é porque algo em você já sabe. Você é parte da virada. Você é a consciência evolutiva em forma humana. Aceite isso. Sem arrogância, mas com firmeza. Sem pressa, mas com direção. Sem esperar permissão. Sem pedir desculpas. Você não é demais. Você é o que o mundo precisa. Mesmo que ele ainda não saiba disso. Você não é demais. Você é exatamente o que o mundo precisa. Mesmo que ele ainda não saiba disso. Se algo dentro de você vibrou com essa mensagem, se você se reconheceu em cada palavra, se sentiu que finalmente alguém nomeou o que você sempre soube em silêncio, então, deixe isso registrado. Comente. Eu sou consciência evolutiva em forma humana.
Não é só uma frase. É um compromisso silencioso com a sua verdade. E se quiser continuar nessa jornada, aprofundar esse despertar e caminhar junto com outros raros como você, se inscreva. Tem muita coisa ainda para ser dita. Mas, acima de tudo, tem muita coisa dentro de você que está pronta para emergir. Isso é só o começo.